Bom dia. Ana, tu tá conseguindo me ouvir direitinho? Bom dia. Tá conseguindo me ouvir, Vitor? Bom dia, professora. Ah, tá. Tá conseguindo me ouvir e tá conseguindo ver a tela do computador? Sim. Professora, deixa eu lhe perguntar. Fala só um pouquinho mais alto, Vitor. Tá me ouvindo, professora? Tô. Tá? Professora, a correção do Célio não veio, professora, no e-mail. Só veio um arquivo sem correção nenhuma lá. Eu não entendi porque eu vou te mandar agora mesmo, assim que acabar a aula. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, vou abrir meu e-mail e vou te mandar daqui. Tá. Aquele que a gente abriu naquele dia. Porque foi esse que eu te mandei. Não entendi por que não apareceu nada. Pois é, não Só tinha nada apareceu o lá. da Cláudia. Só o da Cláudia veio com as correções certinhas. O do Ah, Célio tá. não veio nada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de pesquisa, que é para ver se vocês conseguem se adequar mais ou menos, né? Adequar, ver qual é a ideia da pesquisa que vocês têm que fazer. Tu chegaste a colocar alguma coisa relacionada ao tipo de pesquisa, Vitor, no teu trabalho? Cheguei, professora. Cheguei. Aí, mas a Cláudia falou alguma coisa em relação ao tipo de pesquisa? Não, né? Ela te deu algumas ideias só, né? Ah, porque assim, acho que eu entendi a correção dela, professora. É porque, na verdade, ela mandou a gente desmembrar a metodologia para ficar mais organizado. Certo, entendi. A gente fez a metodologia toda direta, aí a gente não desmembrou, aí ela sugeriu desmembrar, por isso que ela sugeriu aqueles tópicos. Sim, aí na verdade vocês vão ter que fazer mais aquela organização que ela pediu naquele quadro, né? Porque o resto vocês já tinham feito, né? Já, referencial teórico tá ok, introdução ok, só falta ajeitar e definir os objetivos, né? Que isso é o orientador que vai fazer. Isso, certo. Então tá. Olha, se tu tiveres já alguma coisa, se você tiver alguma coisa pronta e quiser me mostrar, porque os tipos de pesquisa é muito rápido. Então, quando acabar a aula, eu queria conversar um pouco sobre o trabalho de vocês, né? Então, se tu tiveres alguma coisa para perguntar sobre o teu trabalho, ou que tu queiras me mostrar, eu posso abrir aqui, né, o trabalho e tu podes me dizer. Ou se tu queiras me mostrar aí, se tu tiver, não sei como é que tu tá, se tu tá indo para o estágio ou não, mas pode falar, tá bom? A Ana também, eu acho que estamos só nós. A Luísa tá aqui também. Ah,
Então, vamos começar. Se tiverem alguma dúvida, podem falar. Professora, eu tô aqui, que eu tô rouca, eu não vou conseguir falar muito. Meu Deus do céu, isso tudo é porque tu estás rouca, é? Sim, eu tô rouca. Meu pai do céu, tá bom. Bom, então primeiro aqui a gente vai ver o que é a metodologia da pesquisa. A metodologia, né, ela é a descrição do processo que a gente vai fazer para que a gente alcance os objetivos que foram estabelecidos no TCC, né? Quais são os procedimentos que nós vamos utilizar? Nós vamos fazer coleta de dados, nós vamos fazer pesquisa de campo. E como é que nós vamos fazer essa coleta de dados? Através do quê? Através de artigos que estão na internet. Vamos fazer pesquisa de campo com algum micro-organismo, vamos fazer pesquisa de campo de maneira coletando amostra ambiental, né? Então, a metodologia, ela vai sempre, né, ter que estar adequada aos nossos objetivos, porque é ela que vai ser responsável, né, pelo alcance dos objetivos, tá? Então, é a definição de quais procedimentos serão utilizados para a coleta, né, e análise dos dados. Por exemplo, alguns alunos vão fazer uma análise estatística dos dados que eles conseguiram. Então, uma meta-análise, né? Seria a junção de vários trabalhos, né? E é uma análise quantitativa. Então, vamos dizer assim, tem um grupo do 8º semestre que eles vão fazer uma meta-análise sobre a coqueluche. Então, eles vão pegar vários artigos sobre a coqueluche, né? Durante, se eu não me engano, são 16 anos, e aí eles vão quantificar quantos casos eles tiveram de coqueluche nesse período. Diminuiu? Aumentou? Qual foi o gênero mais acometido? Qual a população mais acometida? Então, eles vão fazer uma meta-análise, que é a junção de vários trabalhos e analisar de forma estatística aqueles resultados que eles obtiveram. Então, o primeiro de tudo que a gente tem que fazer é construir o procedimento, né? Construir de que forma nós vamos alcançar, vamos suprir a necessidade dos nossos objetivos e nós vamos adaptar essas necessidades dentro da nossa metodologia. Então, nós vamos selecionar técnicas. Essas técnicas, elas são características, né, únicas de cada TCC. Então, o Vitor, ele vai fazer, a proposta dele do Everson é fazer um aplicativo, né? As outras meninas vão fazer uma revisão bibliográfica, certo? A Alice, ela já vai fazer como se fosse um trabalho experimental, né? Na verdade, um trabalho descritivo também, porque ela vai descrever tudo o que está acontecendo com as grávidas que vão fazer uso do anticoagulante. Então, cada metodologia, ela é específica para um tipo de trabalho. Então, aqui, primeiro de tudo, a gente tem que ter um propósito, né? Então, através desse propósito, nós vamos definir e explicar, né, o porquê daquela metodologia que nós vamos utilizar para o nosso TCC, né? Qual a finalidade ela pretende atingir. Por exemplo, eu vou fazer uma revisão bibliográfica, qual a metodologia que eu vou utilizar? Eu vou fazer o estudo, né, de periódicos, artigos publicados em periódicos, eu posso fazer a minha busca em livros, revistas científicas. Então, esse é o método que eu vou utilizar para que eu obtenha, né, o meu objetivo, que é fazer uma revisão bibliográfica. Tá? Então, é necessário que a gente tenha, né, algo definido no nosso TCC. Dentro desse âmbito que a gente vai fazer, eu posso ter uma pesquisa de caráter exploratória, descritiva e explicativa. Tá? Então, principalmente, esses 3 tipos de pesquisa, dentro do propósito. Fora isso, eu vou trabalhar com a abordagem metodológica. Essa abordagem metodológica, ela já vai dizer respeito aos dados, né, que serão coletados. Como é que eu vou trabalhar com os dados que eu consegui? Né? Qual é a pesquisa que eu fiz? Eu fiz um trabalho de campo, eu coletei amostras de água. Tá certo. Ali foi o jeito que eu fiz. Como é que eu vou trabalhar
para eu ter um resultado, para eu saber o que aquela amostra ela pode me oferecer, né? Então, a gente vai trabalhar com a forma que esses dados serão processados, sendo que eles podem ser de forma qualitativa ou quantitativa, dependendo da abordagem da análise, tá bom? De acordo com as técnicas que nós vamos utilizar, eu posso, né, principalmente dividir a minha pesquisa em 2 tipos. Eu posso fazer a coleta de dados, né, onde eu vou aplicar essa minha metodologia para coletar dados. Pode ser dados populacionais, podem ser dados de pesquisas que já foram feitas como uma meta-análise, pode ser uma revisão bibliográfica e pode ser uma pesquisa de campo, né? Mas a gente sabe que esse semestre a gente está muito limitado, principalmente a pesquisa de campo. Então, não tem como a gente fazer esse semestre, né? Salvo algumas exceções, como a Alice, que ela vai fazer, né, pesquisa de campo, ela vai fazer a busca nos prontuários, né? Ela não vai fazer uma revisão bibliográfica, mas está mais complicado a gente fazer um trabalho experimental, por exemplo, por conta da pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, aqui nesse momento, nós vamos procurar a técnica que vai estar mais alinhada com o nosso TCC, com o objetivo do nosso TCC. E a metodologia, como vocês viram em todos os trabalhos, é algo que é muito pedido. Então, a gente tem que ter um cuidado a mais, né? A gente tem que ter um esforço a mais em fazer uma metodologia adequada. Por quê? O trabalho de vocês estavam muito bons, né? A maioria dos trabalhos estavam muito bons. O que aconteceu? Quando chegou na metodologia, muitos professores que estavam na banca de vocês pediram para que vocês detalhassem melhor a metodologia de vocês, né? Nem tanto porque com essa metodologia você não vai alcançar esse objetivo, não. É porque cada objetivo que eu tenho, eu posso ter uma forma diferente de obter esse resultado. Então, se eu quero analisar os casos de coqueluche entre 2000 e 2020, de que forma que eu vou fazer isso? Através de uma revisão bibliográfica? Tá certo, através de uma revisão bibliográfica. E como é que eu vou trabalhar com esses dados? Através de uma análise estatística, né? Só mostrando, só descritiva, né? Então, eu posso trabalhar diversas formas, sempre sendo fiel ao objetivo que o meu trabalho está pedindo, ao objetivo que eu coloquei, tá bom? Porque sempre, 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 quem pegar o seu trabalho vai relacionar o seu objetivo com a metodologia. E aí, então, a pessoa vai saber se você vai alcançar ou se você não vai alcançar. Então, fora o referencial teórico, os objetivos, a metodologia é algo extremamente importante. Então, é algo que vocês têm que se dedicar realmente para fazer, tá? Como foi indicado lá no trabalho do Vitor, ele colocou, né, toda a metodologia, mas a professora solicitou que ele fizesse de uma maneira separada, para ficar mais fácil a leitura, né? Sempre a gente deve lembrar também que a gente está escrevendo para outra pessoa. Às vezes a gente lê e está tudo certo, a gente consegue entender perfeitamente. Só que a gente não está tendo a visão de que é outra pessoa que vai ler. E ela tem que entender. Então, sempre tem que estar coerente. Tá? Então, em relação aos procedimentos, nós temos a metodologia de pesquisa experimental, né? Que infelizmente a gente não vai poder fazer por agora. Mas qual é o objetivo? Então, aqui eu vou selecionar as variáveis que podem ser capazes de influenciar o objeto. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa experimental com pacientes fumantes, né, que tenham um quadro de câncer de pulmão confirmado e eu quero influenciá-los com um determinado medicamento para saber se vai ter a remissão. Isso é uma pesquisa experimental. Eu quero trabalhar com ratinhos de laboratório, camundongos de laboratório, né, causando uma lesão, que tem um laboratório na UFPA que fez isso, causa uma lesão na medula desse ratinho, e eu vou utilizar uma enzima, né, uma enzima que eu já conheço,
para saber se eu vou conseguir reverter esse processo de lesão. Então, é um trabalho experimental, tá? O manipulador, o pesquisador, ele é capaz de influenciar aquilo que é alvo do estudo, tá bom? Metodologia da pesquisa bibliográfica, que é o que a gente mais está trabalhando nesse momento, né? Então, eu vou partir de material que já está elaborado, de artigos científicos que já foram publicados em periódicos, em revistas científicas, e eu vou fazer uma coleta desses dados, certo? Então, trabalho com artigos, trabalho com livros, trabalho com periódicos e faço a coleta desses dados. Ainda não cheguei na parte em que o que eu vou fazer com esses dados. Aqui a gente só está vendo a metodologia quanto aos procedimentos. Então, aqui eu tenho a experimental, onde eu sou capaz de influenciar o meu objeto. Eu tenho a metodologia bibliográfica, onde eu vou fazer uma coleta de dados, né? E eu também tenho a pesquisa documental. Essa pesquisa documental, ela já vai ser elaborada a partir de um material que não recebeu um tratamento analítico, por exemplo. Eu tenho um procedimento que eu faço no laboratório, uma análise técnica no laboratório, e eu quero publicar esse procedimento, vamos dizer assim. Eu quero publicar esse procedimento, então, a partir dos protocolos que já existem, né, eu posso fazer um tratamento analítico em cima daquele protocolo. Vamos dizer que eu estou fazendo a rotina do laboratório, ela vai fazer uma coleta de sangue para um determinado tipo de doença. Isso feito de uma forma, de um jeito informal. Eu tenho um protocolo, mas ele não está padronizado. Eu vou analisar esse documento e vou trabalhar com ele de uma forma crítica, de uma forma analítica, tá? Na área da saúde, a gente não faz muito essa pesquisa documental. O que a gente mais faz? É a pesquisa experimental ou a pesquisa bibliográfica, né? E a pesquisa de campo, que ela é muito feita, principalmente, assim, coleta de análise de água, coleta de material biológico de animal, né? Animal silvestre. Eu posso fazer uma pesquisa de campo que eu quero ver quais são os micro-organismos que estão presentes ali nos macacos, né? Provenientes lá do Parque do Utinga, por exemplo. É uma pesquisa de campo. Eu quero saber quais são os micro-organismos que estão presentes ali no morcego. Então, é uma pesquisa de campo. Tá? Então, a pesquisa de campo ela já vai ser caracterizada pela investigação, né? Onde eu vou coletar dados, ou, no nosso caso, nós fazemos a coleta de amostras biológicas, tá? Eu tenho também aqui a pesquisa etnográfica, né? Essa pesquisa etnográfica, ela já está dizendo étnica, né? Ela já vai estar relacionado a um grupo ou um povo. Então, vários pesquisadores, eles fazem a busca de características étnicas, principalmente indígenas. Por exemplo, como é que se comporta uma doença em uma população indígena, né, que ela está ali isolada, e como é que se comporta essa mesma doença em uma população que ela tem contato com outras pessoas, que ela tem contato com outro ambiente. Então, será que ela se comporta diferente? Em contrapartida, nós temos também pessoas indígenas, populações indígenas ou populações negras que elas têm resistências a certas doenças. Então, é restrito àquela população. Por conta disso, a gente tem algumas doenças virais onde a gente tem uma população mais propensa, como a HTLV do tipo 2, né, que a gente está relacionado aos povos indígenas presentes aqui na região amazônica. Então, por que acontece isso? Porque que esse HTLV do tipo 2, ele está mais presente nessa região. Então, não deixe de ser uma pesquisa de campo, né, e uma pesquisa etnográfica, porque está relacionado a um povo ou a um grupo específico, tá? A gente também tem a pesquisa etnometodológica, né? O que essa pesquisa ela vai fazer? Então, através dessa pesquisa, nós vamos compreender, né, como certas pessoas, certos nichos sociais, né, constroem ou reconstroem a realidade social. Né? Por isso que é etnometodológica. Então, é como se eu estivesse entendendo a cultura de um povo.
né? São os fenômenos sociais que estão ali relacionados com aquela conduta daquele povo. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Isso é muito feito, principalmente na área do serviço social. Não sei se vocês já viram, mas teve um caso que aconteceu aqui no Pará, e várias populações isoladas de índios também fazem isso. Se uma criança ela nascer com alguma deformação física ou mental, dentro da cultura deles, é certo que eles isolem aquela criança. Então, eles têm que eliminar aquela criança. Porque eles são maus? Não é por isso. Está relacionado à cultura. A cultura de, em uma determinada situação, só os fortes vão conseguir sobreviver, né? Então, essas pessoas que têm alguma alteração física, geralmente são as pessoas que mais rápido vão ter, vamos dizer que tem uma guerra, uma disputa de terra, são as pessoas que vão ser deixadas para trás. Então, em algumas culturas indígenas, eles sacrificam aquela criança, tá bom? Quanto à natureza da metodologia do TCC. Então, nós vamos ter metodologia de pesquisa básica, onde eu vou gerar conhecimentos, né, que vão ser necessários para o avanço da ciência sem aplicação prática necessária. Vamos dizer que, vou dar um exemplo aqui do trabalho do Vitor, eles estão fazendo, né, utilizando um aplicativo para que a população tenha conhecimento de algumas informações acerca do açaí, do fruto do açaí. Se essa pesquisa dele for restrita a só a produção, né, desse aplicativo, não necessariamente eu preciso colocar em prática, não necessariamente eu preciso fazer o teste na população, tá bom? Então, é uma pesquisa básica. Ele vai mostrar através da metodologia como aquilo é feito e não necessariamente ele precisa aplicar, tá bom? E eu tenho a pesquisa aplicada. Então, eu vou gerar um conhecimento, né, a uma prática, a algo específico, onde eu quero solucionar um problema. Tá? Então, é uma metodologia aplicada. Eu vou querer selecionar aquele problema. Muito se encaixa também aqui os trabalhos de revisão bibliográfica na pesquisa básica. E a pesquisa aplicada, vamos dizer assim, eu estou fazendo um estudo de vacina, né? Estudo de vacina para saber se aquela vacina ela vai trazer um benefício para a população. Ou então, eu quero saber se o cigarro é responsável por causar o câncer de pulmão. Então, através dos meus achados, através dos meus conhecimentos, né, eu vou conseguir solucionar problemas específicos. Então, dentro dessa outro tipo de abordagem, nós temos os métodos que nós mais conhecemos, né? Que é o método de pesquisa qualitativa e quantitativa. Eu posso utilizar os dois métodos de pesquisa dentro de um trabalho? Posso. Eu posso fazer uma análise qualitativa e uma análise quantitativa, tá bom? Dentro de uma mesma pesquisa, não tem problema. Então, dentro da minha pesquisa qualitativa, né, eu tenho uma subjetividade, porque é algo que eu não consigo mensurar, eu consigo observar, tá bom? Então, eu não vou conseguir quantificar. Então, é muito subjetivo. Por exemplo, eu tenho uma pesquisa, uma revisão bibliográfica qualitativa, né? Eu quero saber ali qual é, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo legal para a gente falar. Vamos dar o exemplo da Isabelle. Ela vai trabalhar com anemia falciforme, então ela vai saber qual é o número de casos de pessoas com anemia falciforme entre, vamos dizer, 2000 a 2020. Ela só vai ver as notificações, mas ela não vai quantificar, ela não vai dizer quantas pessoas no ano de 2010 tiveram anemia falciforme. Ela só vai mostrar que houve um aumento ou uma diminuição de casos de anemia, né, na verdade ferropriva,
entre 2000 e 2020, mas ela não está dizendo quantos casos. Ela pode mostrar uma oscilação da quantidade de casos, mas ela não vai dizer, foram em 100 mulheres ou em 50 homens. Isso não, porque ela não está analisando de uma forma quantitativa, e sim qualitativa. E aqui eu tenho a minha pesquisa quantitativa, né? Então, aqui eu já posso utilizar essa mesma pesquisa de 2000 a 2020. Houve um aumento do número de casos de anemia ferropriva? Houve. Quantos por cento? Qual foi a porcentagem de aumento? Então, aqui eu vou trabalhar com números. Eu quero fazer uma análise, uma meta-análise do número de casos de pessoas com portadores do vírus do HIV. Né? No ano de 2000, quantas pessoas foram? No ano de 2001. Então, eu vou conseguir quantificar aqueles meus dados. Não só dizer se houve ou não houve, mas quantificar. Houve um aumento? Quantos por cento desse aumento houve? Né? Então, eu consigo quantificar a minha análise. Dentro disso, eu posso ter a pesquisa exploratória. A minha pesquisa exploratória, eu vou conseguir trabalhar muito melhor com o problema, porque eu vou ter familiaridade, né? Eu vou me familiarizar com aquele problema. Por exemplo, através de pesquisa bibliográfica, através de entrevista, com pessoas que tiveram experiências práticas, né, com o problema pesquisado. Vamos dizer que eu quero trabalhar com adolescentes de 12 a 15 anos, provenientes de uma escola pública, para saber qual é o grau de conhecimento deles sobre uma doença infecto-contagiosa. Então, eu posso fazer com eles uma entrevista, aplicar um questionário, então uma pesquisa exploratória, tá bom? Aqui eu também vou ter a minha pesquisa descritiva. Na pesquisa descritiva, quando a gente vai comparar com a exploratória, a única diferença que a gente vai ter é que o assunto ele já vai ser conhecido, né? E aí eu vou ter uma contribuição, não somente proporcionar uma nova visão, não somente em saber que existe aquela doença, vamos dizer assim, mas em proporcionar uma nova visão. Vou usar o mesmo exemplo que eu coloquei assim. Então, eu quero saber qual é o nível de conhecimento, né, de adolescentes de 12 a 15 anos sobre doenças sexualmente transmissíveis, vamos dizer aqui, hepatite B. O que elas sabem sobre hepatite B? Né? Então, eu começo a colocar várias questões que vão me direcionar a uma doença específica. Então, eu já vou ter uma visão do que eu quero, tá? É algo sobre o que já existe, não é vago. Por exemplo, como uma pesquisa exploratória sobre o que é uma IST, quais tipos de infecção sexualmente transmissíveis vocês conhecem? Não, eu vou direcionar, tá bom? Então, é algo que eu já sei. E a pesquisa explicativa, né? Onde eu vou identificar fatores que vão determinar fenômenos. Onde a gente vai utilizar a pesquisa explicativa? Em estudo de campo, em estudo de caso, tá bom? Então, eu vou explicar o porquê está acontecendo aquilo. Vamos dizer que eu quero trabalhar com 10 pacientes que tiveram um surto, né? Uma região que tiveram um surto de diarreia. Então, eu vou fazer a coleta desse material biológico desses pacientes e vou começar a investigar quais foram os micro-organismos responsáveis, né, por aquele surto de diarreia. Então, eu vou pesquisar vários vírus entéricos, várias bactérias que podem causar diarreia, e aí eu vou explicar, olha, aquela população, ela teve aquele surto de diarreia por conta desse vírus, ou por conta dessa bactéria, ou porque eles tomaram água contaminada, ou porque eles comeram alimento contaminado. Então, eu vou conseguir identificar e explicar um determinado fenômeno. Tá bom? Como aqui no caso, procedimentos técnicos, né, da pesquisa de campo. E aqui é só um resumo geral, né, de quais são as metodologias que mais são utilizadas em TCC. Então, principalmente eu tenho a pesquisa exploratória, né, onde eu vou criar uma familiaridade com o que eu estou pesquisando,
posso fazer uma revisão bibliográfica de caráter exploratório. Eu posso fazer uma revisão bibliográfica de caráter descritivo, né? Então, eu vou ter uma análise minuciosa e descritiva do objeto do estudo. Eu posso fazer uma análise explicativa, onde eu vou trabalhar com o estudo de caso, o estudo de campo, né? Onde eu já vou dar continuidade a uma pesquisa que já existe, a algo que já existe. Como é que é? Porque jovens, por exemplo, são mais propensos a utilizarem drogas, né? Eu posso fazer uma pesquisa de caráter social? Posso. Os jovens, eles são mais propensos a utilizar drogas por isso, isso, isso. Então, é algo que já existe, que eu já conheço. Dentro dos meus métodos, né? Então, eu vou partir desses 3 tipos de pesquisa: exploratória, descritiva e explicativa, certo? Dentro dos meus métodos, eu vou ter a experimental, a bibliográfica, a documental. Eu tenho também essa ex post fact, que é onde o pesquisador ele não tem um controle sobre as variáveis, né? Vamos dizer que eu posso fazer um estudo de vacina, onde eu vou utilizar o placebo e eu vou utilizar a população onde eu vou utilizar a vacina. Nisso eu tenho um controle, né? Eu posso ter um controle, mas se eu for fazer um estudo duplo cego, onde eu não sei quem utilizou o placebo, não sei quem utilizou a vacina, eu não tenho um controle sobre aquilo, tá? Então, eu posso fazer um estudo de campo, um estudo de caso. Dentro das minhas técnicas, eu já vou ter a pesquisa de campo, eu posso fazer o questionário, eu posso fazer uma análise de conteúdo, que é como se fosse um tipo de pesquisa também, um tipo de revisão, uma pesquisa de laboratório, uma pesquisa bibliográfica. Eu posso fazer só observação do que está acontecendo e eu posso relatar o que está acontecendo. Dentro das minhas técnicas, eu posso fazer uma análise desses dados, né? Que eu posso fazer tanto só qualitativa quanto quantitativa, certo? E o que eu quero, então, que vocês façam nesse segundo momento agora, que é muito importante, que eu vi que quase todos os professores questionaram 2 coisas. Primeiro foi a justificativa, que de uns estavam muito pequenas, de outros estavam muito grandes, e a metodologia. Então, eu quero que vocês coloquem dentro de tudo isso que nós vimos hoje, a metodologia de vocês. Quero que vocês me mandem somente a metodologia, tá? Até segunda-feira. Eu quero que vocês utilizem na metodologia de vocês outras formas de apresentar, como uma organização de trabalho. Assim como a professora Cláudia pediu para o Vitor apresentar a metodologia dele, então ele colocou um esquema. Estou fazendo uma revisão bibliográfica, então dentro dessa minha revisão bibliográfica, eu pesquisei 500 artigos. Aí eu vou colocar lá o meu esquema. Dentro desses 500 artigos pesquisados, eu só pude utilizar 150. Por quê? Qual foi o critério de inclusão, qual foi o critério de exclusão para que eu chegasse a esse número? Então, eu quero que vocês montem para mim uma organização de trabalho, um fluxograma, né? Vocês podem colocar na internet e ver fluxograma. Esse fluxograma vocês vão fazer no PowerPoint. Eu não quero que vocês me mandem textos, tá bom? Eu quero que vocês façam um fluxograma de trabalho de vocês no PowerPoint e que vocês me mandem esse fluxograma. Então, dentro desse fluxograma, eu quero que vocês coloquem o tipo de pesquisa de vocês. Depois desse tipo de pesquisa, eu quero que vocês coloquem quais são os métodos que vocês vão utilizar. E depois dos métodos, eu quero que vocês coloquem quais são as técnicas que vocês vão utilizar, para que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês, tá bom? Então, para ficar mais claro, coloquem os objetivos, só os objetivos específicos e os objetivos gerais, e depois façam essa forma de organizar a metodologia científica de vocês e me mandem até segunda-feira, tá bom? Coloquem os objetivos específicos, os objetivos gerais, e abaixo vocês coloquem o fluxograma no trabalho de vocês, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais pontual com cada metodologia. Então, na terça-feira, nós vamos conversar
com todos os alunos sobre cada metodologia. Então, vou conversar com o grupo sobre cada metodologia que aquele grupo vai utilizar. Tá bom? Conseguiram entender o que eu quero? Tudo certo? Vitor, Ana, Yasmin, conseguiram entender o que eu pedi para vocês? Eu vou colocar essa aula lá na plataforma. A gente não estava conseguindo colocar a aula na plataforma. Eu vou colocar e eu vou descrever lá embaixo como é que eu quero que vocês façam isso para mim, tá bom? Do mesmo jeito que eu estou falando aqui. Coloquem os objetivos gerais, objetivo específico, e abaixo eu quero que vocês coloquem esse fluxograma de trabalho, contendo o tipo de pesquisa, o método utilizado e a técnica que vocês vão utilizar. Tá certo? Eu preciso que alguém fale comigo para saber se vocês estão me ouvindo, para saber se vocês estão entendendo, porque eu não estou ouvindo ninguém. Estou escutando e fazendo almoço, professora. Por isso. Fala mais alto, Everson, por favor. Eu estava falando que eu estava escutando a sua aula e estava fazendo o almoço. Ah, tá certo. Tudo bem. Então, eu vou deixar lá para vocês fazerem tudo direitinho. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem, mas nós vamos trabalhar em cima da metodologia de vocês na próxima aula. Tá bom? Porque é algo que vai ser muito importante para que o trabalho seja aprovado. É a metodologia. Eu posso fazer qualquer objetivo, eu posso escrever qualquer objetivo. Mas se a minha metodologia ela não for alcançar aquele objetivo, o meu trabalho não vai ser aprovado. Então, a partir de hoje, nós vamos trabalhar em cima da metodologia de vocês. Na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouco em cima da justificativa, que já é um pouco mais simples de fazer. Tá bom? Então, vou colocar a aula, Vitor, vou te mandar o trabalho do Célio, tá? Vou tentar te mandar até a hora do almoço, senão assim que eu chegar em casa, junto com essa atividade que eu vou colocar para vocês na plataforma, tá? Qualquer dúvida, podem me chamar. Ok. Se vocês, eu sei que todo mundo vai agora para o estágio, vai para fazer alguma coisa, então eu vou encerrar, tá? Aqui eu vou encerrar mais cedo, porque eu quero que vocês façam isso com calma, bem direitinho, conversem com o orientador de vocês, e eu também quero que se alguém já tiver consertado algo que foi pedido, ou modificado algo que foi pedido, também pode me mandar por e-mail para a gente conversar na próxima aula. Tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a aula. Bom almoço para vocês. Boa tarde.